Olá, uma boa tarde a todos os amigos aqui do Facebook. Quero agradecer a presença de todos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa palestra sobre o livro O Alto Sistema Prévio de Defesa Consciente, de minha autoria. Meu nome é Marcelo Rios, para quem não me conhece, e gostaria também de parabenizar a todos os pais, pela data de hoje. Eu, graças a Deus, sou um pai orgulhoso, porque tenho duas filhas maravilhosas, que me dão muita alegria. O nome da mais velha é Camila e a mais nova chama-se Sara. Camila tem passando dos 30, tá com 30, e a Sarinha tá com 13 anos. São minhas duas joias, duas bênçãos, ok? Vamos então voltar ao assunto, mas antes eu gostaria de fazer assim um resumo dos nossos assuntos que nós já falamos aqui na live e algumas pessoas perderam, Então nós vamos falar rapidamente, assim, fazer um remake, sobre o Alto Sistema Prévio de Defesa Consciente. Um dos pontos bases, que o livro aborda é que nós precisamos ter uma defesa, aprimorar a nossa defesa com relação ao nosso inimigo. E aí nós falamos já em outras lives, a pessoa pergunta, mas eu não tenho inimigos, Por quê? Porque ela nunca parou para refletir. E aí nós definimos que o nosso inimigo é aquele que não é por nós. Aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Foi isso que Jesus disse, não é verdade? Então, aquele que não é por mim é contra mim. Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos observar que existem muitas pessoas que não são por nós, não é verdade? Que não se alegram com a nossa alegria. E isso traz ao assunto, da inveja. Nós também fizemos uma colocação muito importante sobre a inveja, porque até hoje eu acho isso um atraso da humanidade, As pessoas, elas quando falam em inveja, elas até se arrepiam, porque elas acham assim, por causa do termo, pejorativo, inveja, Ela acha que ela não tem inveja. Muita gente chega a afirmar categoricamente, com todas as palavras, eu não tenho inveja de ninguém. Mas para ele, o invejoso é o outro, E isso eu digo que é o maior engano, o maior erro da humanidade, de causa e efeito. O maior engano da humanidade, é achar que invejoso é o outro, e que eu não tenho inveja de ninguém, quando na verdade, eu aqui estou batendo nessa tecla através de uma descoberta, através de uma iluminação, de uma revelação que o Senhor nos deu, de que a inveja, ela não é uma característica de personalidade, não é o invejoso. Não é, porque o invejoso é sempre o vizinho, é sempre o outro, Mas é aquele que está com inveja de alguém, de algo ou de alguma coisa que pertence a alguém. E isso muda tudo. Porque se você vai para a guerra sem saber quem é o seu inimigo, ou até sem acreditar que o seu inimigo existe, você é uma presa fácil. Você se torna um alvo fácil. Agora, quando você sabe, por exemplo, que a inveja é um mecanismo de defesa, é uma atitude defensiva, que quando a pessoa ela se sente abaixo da outra, ela automaticamente toma atitudes de inveja. Se ela tiver condições de rebaixar outra pessoa, ela rebaixa. E se ela tiver condições de ultrapassar aquela pessoa em qualquer aspecto, seja no aspecto financeiro, intelectual, em qualquer aspecto, as pessoas estão sempre disputando. E nós falamos aqui que essa disputa ela começa no ventre da nossa mãe,
quando os espermatozoides disputam para ver qual é o que vai fecundar o óvulo. E nisso aí nós já somos vencedores, porque nós estamos aqui, você está aí assistindo essa live, não é verdade? E nós somos vencedores, nós vencemos aquela batalha. Só que aquela batalha, ela não termina quando a gente nasce, muito pelo contrário. Todos vocês, todas as pessoas que estão assistindo hão de convir que essa batalha é uma batalha diária, que a gente não pode fazer nada que venha, digamos, melhorar a nossa condição de vida, que venha realmente representar a nossa felicidade, que vem logo a setinha do inimigo, né? Aquela palavra de derrota, aquela palavra de água fria para demover a nossa fé, porque esse é o objetivo do inimigo, porque ele sabe que a fé, né? Aquele que tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: salta daqui, ele salta, vem para cá e ele vem, disse Jesus. Não são palavras minhas, né? Diz também a palavra de Deus que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Isso é a fé. Ou seja, se você realmente tiver fé, né, naquilo que você almeja, nos seus projetos, no seu direcionamento, e tiver foco e não deixar com que o inimigo esfrie a sua fé, com certeza você vai vencer e vai atingir os seus objetivos, ok? Então, basicamente, nós precisamos estar preparados para essa batalha, ok? Essa batalha é diária. Ninguém quer ver o outro melhor do que ele. E não adianta vir com demagogia. Não, eu não tenho inveja de ninguém, porque a inveja, ela é um mecanismo defensivo. E eu tô para ver alguém que tenha um contra-argumento. Eu quero ver se alguém me contra-argumenta. Porque a pessoa, quando ela vê que está abaixo da outra, ela normalmente faz alguma coisa para que a outra, né, fique pelo menos no nível dela, não é verdade? Então, nós falamos sobre as estratégias do inimigo. Essa live é uma continuação, né, deste assunto. Na semana passada nós até falamos, né, que a live de hoje seria sobre as ofertas. E aí pessoas me perguntaram no privado se eu ia pedir ofertas. Não é exatamente isso. Nós vamos falar de outro tipo de oferta, ok? Na verdade, nós relembrando ainda, não é, das estratégias do inimigo, as primeiras, a estratégia mais, digamos assim, singela e discreta do inimigo, né, seria a sugestão. Nós falamos sobre isso na semana passada, ok? Eu estou dando um remake, porque a sugestão ela funciona, né, para que a pessoa observe e veja se você está convicto da sua fé. Quando você, por exemplo, pinta o cabelo, né, dá umas luzes no cabelo. Estava até conversando com uma amiga minha aqui do Facebook, a Cleonice, e aí chegou uma amiga e disse: amiga, o seu cabelo está tão bonito, está mais bonito do que antigamente. Só que ela já tem o conhecimento. O que foi que ela falou para ela? Olha, antes eu estava loura e agora eu estou platinada. Eu gosto das duas, tanto loura como platinada. Aí a pessoa ficou sem assunto. Por quê? Porque ela mostrou convicção na sua resposta. Ela mostrou que ela não está muito preocupada com a opinião dela. Não é verdade? Agora, isso para quem está preparado. Porque quem não está preparado, ela faz, por exemplo, compra um carro novo. Aí chega o vizinho e diz: mas rapaz, tu comprou um carro dessa cor, por que tu não comprou um prata? E tal. Essa sugestão, ela é algo bem sutil, que o inimigo coloca justamente para saber se você está convicta da sua vitória, se você realmente tem certeza daquilo que você fez.
Porque se você titubear, ele vai jogar uma dúvida no seu coração e você vai dizer, realmente, poxa, por que eu peguei essa cor? E agora, como é que eu vou fazer para trocar daqui a pouco? Não dá um mês, tá trocando de carro de novo. Vai vender o carro, um carro novo, porque não gostou da cor, porque o inimigo veio e colocou, né, uma sugestão na sua mente. Então essa é a primeira estratégia do inimigo, a estratégia forte, né, através da sugestão. E a segunda estratégia, que é o que nós vamos falar hoje, seria a oferta, né? O inimigo, ele, para ganhar algo na sua vida, seja espaço, seja a sua subserviência, né? Qualquer coisa que ele esteja interessado, né, em absorver, em obter de você, muitas vezes ele vai usar essa segunda técnica. Ele tenta a sugestão, né? Ou usa a sugestão e mais a oferta. Ele vai ofertar, ele vai oferecer alguma coisa para você, para lhe encantar, não é verdade? Você vê que com Jesus não foi diferente. O Satanás chegou para ele e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás, mesmo sabendo que o mundo não era dele, porque a Bíblia diz, né, que minha é a prata e meu é o ouro, é o que diz o nosso Senhor Deus, não é verdade? E o Satanás, mesmo sabendo que a prata e o ouro pertencem ao Senhor, chegou para o Filho de Deus e ofereceu para ele o mundo inteiro. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então observe que o ataque através da oferta, ele é muito perigoso, porque ele encanta os olhos. Você vê, muitas vezes, a pessoa diz: só um minutinho, vou beber uma aguinha. Aí você vê, muitas vezes, a pessoa, ela, digamos assim, ela mira o objetivo, e aí, quando a pessoa não está esperando o ataque, ela oferece. Tem algumas frases, por exemplo, até populares, que diz assim: nem tudo que reluz é ouro, não é? Porque o inimigo, diz a palavra de Deus, que se pudesse, ele se transformaria até em anjo de luz. Então realmente fica difícil identificar o ataque, mas se você estiver atento a toda palavra que vem, né, da boca do inimigo, você vai poder identificar. Observe que a palavra que vem da boca de Deus é aquela que edifica, é aquela que levanta, que fortalece, e a palavra do inimigo é aquela que derrota, que entristece, não é? Que traz realmente a tristeza. Então, observe que com Jesus não foi diferente. O inimigo ofertou, né? E aí, graças a Deus, né, que o Senhor estava bem preparado, né? E disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acho que eu forcei um pouquinho a garganta. Vamos aliviar um pouquinho aqui, né, na voz. Mas me desculpem. Então, essas ofertas, elas são estratégicas, porque se a pessoa não estiver atenta, ela cai na oferta, ok? E depois que o inimigo ele faz as ofertas, se ele não conseguir atingir os seus objetivos, ele vai partir para as ameaças, não é? Então veja você que não é tão fácil, né, identificar o ataque.
Mas se você estiver atento, não é? Você vai poder identificar o ataque, tá certo? Então, o autossistema prévio de defesa consciente, ele nos traz realmente uma nova proposta, né? A proposta é você armar uma defesa estratégica, específica, digamos assim, diária e constante, certo? Diária e constante. E veja que o ataque, ele não está diretamente relacionado a coisas materiais. O inimigo, ele quer demover a sua fé, porque se você for atingido na sua fé, né, você vai perder o foco, você vai perder a direção daquilo que você almeja. Então, o autossistema prévio de defesa consciente, ele traz um ensinamento muito interessante, né, sobre a frequência, tá certo? A nossa mente, ela digamos assim, ela emite frequências, tá certo? O alimento que nós comemos, ele se transforma em energia. Essa energia, ela gira no nosso cérebro, né? E formam os pensamentos. Os pensamentos são formados e utilizam energia pura, que é gerada pelo nosso próprio organismo, tá certo? Então, essa energia, ela não fica na nossa mente, ela se exterioriza através de ondas cerebrais, tá certo? Então é o que muita gente não se ligou, não presta atenção. Muitas vezes a gente até já ouviu falar daquela pessoa que vem na nossa casa e aí a gente tem uma planta tão bonita, um peixe, né? Aí a pessoa entra tão carregada que no outro dia a planta murcha, ou às vezes no mesmo dia, né? Ou o peixe morre, né? E coisas desse tipo. Então, a inveja, ela carrega essa energia destrutiva, ok? Porque ela não é só baseada em atitudes, mas numa frequência destrutiva. E é com relação a isso que nós temos que ter muito cuidado, tá certo? A oferta que o inimigo ele usa, ele se baseia na nossa própria corruptibilidade, tá certo? O ser humano, né, ele é composto de um organismo, de um corpo, né, que está a todo tempo se modificando e se defendendo de todo tipo de ataque, de vírus, bactérias, não é verdade? Então a nossa saúde, ela depende desse equilíbrio do nosso sistema imunológico. Então o nosso organismo está trabalhando, mesmo quando a gente está dormindo, não é? Nós estamos nos defendendo das bactérias, dos vírus e etc. E quando há alguma coisa errada com o nosso organismo, né? Uma infecção, por exemplo, né? A pessoa está passando por um problema de saúde, aí aparece uma infecção, essa infecção começa a doer, e se não fosse a dor, ela não prestaria atenção, que é o que acontece muito com os diabéticos. A pessoa que é diabética, ela às vezes não presta atenção, né, num machucado, num ferimento que está ali já há algum tempo e que não sara, porque ele já não percebe, né, aquele lugar, aquele local está dormente, está adormecido, né? Então, nós temos que ver que o nosso organismo, ele tem as suas defesas. E a dor é uma dessas defesas, né? Aí eu lhe pergunto, qual é o ser humano que gosta de dor, de sentir dor? Quem é que consegue dormir com o dente inflamado, latejando,
dor de ouvido, não é verdade? Então, o nosso organismo, ele é preparado por Deus para que nós tenhamos todo tipo de defesa, não é? E o ser humano, ele não suporta, né? Sentir dor, ele não suporta passar sono durante muitos dias, né? Tem gente que não dorme, tem que tomar remédio porque tem que desligar a mente, não é verdade? Mas ela tem que dormir. A pessoa, por exemplo, não suporta a fome. Esses são os nossos pontos fracos. E o inimigo, ele se vale dessas nossas fraquezas, desses pontos fracos, né? E daí ele faz as ofertas baseado nisso. Eu vou aumentar o seu salário. Aí você pensa, ele vai aumentar o meu salário, aí eu vou poder comprar um carro melhor, mais confortável. Por quê? Porque a nossa carne, né, ela busca coisas como conforto, né, barriga cheia, saciedade, sono tranquilo, né, um lazer, um passeio, né? Então tudo isso são necessidades da nossa carne. E o inimigo, ele sabendo disso, ele vem sorrateiramente primeiro com as sugestões e depois com as ofertas. Então ele oferece mundos e fundos. Foi isso que ele fez com Jesus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, né? Então ele vem com as ofertas porque sabe que você é suscetível a isso, né? E foi assim que Judas, né, caiu por causa de 30 moedas. Então nós precisamos estar mais atentos. O Alto Sistema Prévio de Defesa Consciente nos traz técnicas e métodos para que você esteja mais atento. Você só vai aceitar a oferta que não vai lhe corromper a mente ou a consciência. Tá certo? Porque é aquela coisa, você não pode dizer, eu faço tudo por dinheiro. Se você fizer isso, você já vendeu a sua alma para o Satanás. Você não pode fazer tudo por dinheiro. E tem muita gente, né? A gente está vendo aí os escândalos de corrupção no nosso país. Gente que já vendeu a alma para o diabo, né? Que tem realmente aquela capacidade de fazer qualquer coisa por dinheiro, né? A palavra de Deus nos diz, né, que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Ok? E o inimigo, ele sabe disso. Quando a pessoa ela é corrupta, quanto mais ela for corrupta, mais fácil ela é de ser corrompida. Não é verdade? Então o ataque do inimigo com as ofertas é justamente para comprar a sua consciência, certo? Para comprar, né? Para, digamos assim, dominar as suas atitudes. E aí depois que ele ofertou e você aceitou, né? Você acabou de se vender para aquela outra pessoa. E aí quando ele vê que você está na mão dele, né? E aí ele começa a fazer as ameaças. Se você não fizer isso, eu também não vou fazer isso para você. Observe que isso é algo muito corriqueiro. A gente faz isso até com nossos filhos. Não é verdade? Eu quero que vocês entendam que a gente não está falando de outras pessoas. A gente está falando de nós mesmos, de cada um de nós. Isso é um processo, é uma atitude de ataque e defesa. É ataque e defesa. E nós, seres humanos, nós sabemos como trafegar nessas atitudes. E todos nós fazemos isso em uma hora ou outra, né? A gente chega para o filho, ó, se você estudar, se você passar de ano, eu vou lhe dar um carro novo. Se você, né, passar no vestibular, eu vou lhe dar um carro novo. O que é que você está fazendo? Você está, né, oferecendo algo em troca de alguma coisa. E isso todos nós fazemos
diariamente. O grande problema é que as pessoas não atentaram para o fato de que isso é uma constante. Isso é um modus operandi da mente humana. Quando nós queremos alguma coisa, né, a gente procura um método, uma metodologia, através de argumentos, né, e atitudes que façam com que a gente conquiste o nosso objetivo. Quando a gente entende que isso é uma técnica usada por todas as pessoas, aí fica mais difícil passar no bloqueio. Um soldado bem preparado é mais difícil de abater. Não é verdade? Agora, se você vai para o fronte de batalha sem saber de que lado vem o inimigo, ou até acreditando que o inimigo não existe, meu amigo, você pode botar uma luzinha vermelha na sua testa, porque você vai ser um alvo fácil. Ok? Agora, se você compreende que o homem, o ser humano, né, a partir do momento que ele desenvolveu o raciocínio, né, desenvolveu as técnicas de linguagem, né, então ele se utiliza de diversas artimanhas e artifícios para conquistar aquilo que ele deseja. Por exemplo, a pessoa quer conquistar uma fêmea, ou seja, uma mulher. O que é que ele faz? Ele chega, ele se perfuma, bota um bom perfume, bota uma roupa nova, e aí ele vai falar para ela somente daquilo que é a parte melhor, a sua imagem, vai vender o lado bom, né? Todos nós fazemos isso. Ninguém vai chegar pro outro e dizer, olha, eu sou muito chato, né? Eu sou uma pessoa que eu pego no pé, e se você olhar pro lado, eu sou capaz até de agredir. Quem é que vai dizer isso? Ele pode até fazer isso depois, mas no início são flores, né? São argumentos de galanteio, de gentileza. Então, nós temos que estar atentos. E o livro, o Autossistema Prévio de Defesa Consciente, vai ensinar tudinho para você. A minha amiga Cleonice, essa semana, ela falou aí no Facebook que a pessoa que lê esse livro, depois da leitura desse livro, nada mais será igual. Muda tudo. Muda porque você vai entender, né, os mecanismos da mente humana. E isso é algo fantástico. Eu diria que nós estaremos 99% além do resto da humanidade, porque ninguém fala sobre isso dessa forma. Ninguém nunca chegou para você para dizer que a inveja é uma atitude defensiva, ok? E se ela é uma atitude defensiva, não escapa ninguém, ok? Então pense nisso. Nós estamos terminando a nossa live de hoje, ok? E na próxima semana nós vamos falar sobre outro assunto de continuidade. Eu não vou adiantar para vocês, tá certo? Vai ficar no suspense, mas você não pode perder, tá certo? O Autossistema Prévio de Defesa Consciente, ele veio realmente para trazer à tona, né? Para que você venha compreender os mecanismos da mente humana. E não escapa ninguém. Quando você entender isso, meu amigo, vai ficar difícil de lhe enganar. Quando eu recebi essa revelação, eu olhei para Deus e disse, mas Senhor, e depois que todo mundo souber disso? Ele olhou para mim e disse, olha, não lhe interessa. Faça a sua parte, espalhe a semente. Faça com que as pessoas se esclareçam. Porque o meu povo sofre, porque lhe faltou conhecimento. Amém? Tem muita gente aí de graça, tem muita gente aí falando demais, tem gente que chega na fila, conta a vida dela em 5 minutos, na fila do banco, na fila da Covid, em qualquer lugar, ela conta tudo, e até o que, né, inventa e até aumenta, não é verdade? Então a gente tem que estar atento às palavras que as pessoas nos dizem, assim nós vamos realmente escapar de muitas coisas. Eu diria que nós temos alguns problemas que são independentes, né, dos relacionamentos humanos,
eu diria como, por exemplo, a saúde, né? A pessoa tiver com uma doença grave, aí realmente já é um problema. Mas se você, além da doença, ainda tiver mais pessoas atrapalhando a sua vida, aí fica mais difícil. Muito obrigado a todos, ok? Até domingo, sem ser o próximo, o outro. E até lá. Obrigado.